paz do Senhor Jesus, bom dia, domingo de bênção, louvado seja o nome do Senhor. Estamos nesta manhã para estudar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Nós vamos orar ao Senhor agradecendo por essa oportunidade que o Senhor nos concede nesta manhã, em nome de Jesus. E eu creio que o Senhor tem um ensino para as nossas vidas e o nome do Senhor vai ser glorificado em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus por este lindo dia que o Senhor nos proporciona nesta manhã em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa rica oportunidade. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pelos teus ensinamentos. Obrigado, Senhor, porque nós estamos nesta manhã, Senhor, para estudar, ó Pai, e aprender um pouquinho mais. Senhor, abençoa, Senhor, os nossos pastores, toda a igreja, Senhor, evangélica Canaã, a todos os irmãos e irmãs que vão estar assistindo essa aula. Que o Senhor possa, Senhor, falar conosco nessa manhã, ó Deus. Que não seja, Senhor, a minha vida, Senhor, mas que seja o Senhor a falar. Em nome de Jesus. Fique conosco, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Nós estamos estudando as lições bíblicas do terceiro trimestre, que diz os princípios divinos em tempos de crise. Louvado seja o nome do Senhor. A reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Nós vamos estudar hoje a lição de número 5. Diz assim: Zorobabel recomeça a construção do templo. Nós temos aqui o texto áureo, que diz assim: ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: ponde, pois, eu vos rogo, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nessas coisas. Ageu, capítulo 2, a partir do verso 10 ao 18. A verdade prática. Sob o poder de Deus, a igreja torna-se imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhe entregou. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos a leitura diária da semana e nós temos aqui também a leitura bíblica em classe, no livro de Esdra, no capítulo 5, verso 1 e 2. Depois nós vamos para Ageu, capítulo 1, versículo 1 a 12, e também Zacarias, capítulo 6, versos de 6 a 10. Esdras, capítulo 5. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em o nome do Deus de Israel, lhe profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Saltiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus, que os ajudavam. Ageu, no ano segundo do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Saltiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: então ouviu Zorobabel, filho de Saltiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo,
a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado. Temeu o povo diante do Senhor. Respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó monte, diante de Zorobabel? Seja uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações, graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo: as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esse se alegrará, vendo o prumo na mão de Zorobabel, são os 7 olhos do Senhor, que discorrem por toda a terra, que discorrem por toda a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos aqui, irmãos, a introdução dessa lição. Estudaremos como Deus, depois da construção do templo, tem ficado parada por 15 anos. Enviou socorro através do ministério de 2 profetas por nome, Ageu e Zacarias. Louvado seja o nome do Senhor. O primeiro tópico desta lição, a lição de número 5, tem como título: Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias. Primeiro subtópico desta lição diz: Deus levantou 2 profetas. Deus levantou 2 profetas por nome Ageu e Zacarias. Esses 2 profetas foram levantados por Deus. O próprio Deus os levantou para falar com os líderes religiosos. E nós temos aqui o primeiro líder. Este primeiro líder era um líder político, por nome Zorobabel. E a Bíblia vai dizer que Deus trouxe o recado a Zorobabel e falando a ele o seguinte: Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Irmãos, Zorobabel havia confiado em sua própria força. Quando as suas forças se esgotaram, a Bíblia diz que Zorobabel não teve como resistir, sentindo-se inteiramente desarmado diante do inimigo. Também nós temos aqui a parte B do primeiro subtópico, falando sobre o líder espiritual chamado Josué. Josué era o sumo sacerdote, o líder espiritual daquele povo, povo de Israel. Este também recebeu uma mensagem da parte do Senhor. Josué estava há tempos antigos com as suas vestes sujas, as suas vestes manchadas por conta do seu próprio pecado. Mas Deus, louvado seja o nome do Senhor, tirou dele toda a autoridade espiritual, porque Deus não habita no pecado. Como Josué estava passando um momento delicado da sua vida espiritual, se nós formos ver lá a lição de número 4, que o nosso amigo e pastor Marcos Prado trouxe no domingo passado, na lição também de número 4, o Senhor também vai falar conosco nessa lição,
falando sobre o período daquilo que Josué havia passado. Quando Josué, o sumo sacerdote, estava com as suas vestes manchadas diante do povo. Zacarias, capítulo 3, verso 3, diz assim: este fato tirou dele toda a autoridade espiritual. Diante do problema causado pelos inimigos, ele não tinha fé para buscar a ajuda de Deus, o Todo-Poderoso, uma vez que o ministério da fé guardado em uma pura consciência. Então, Josué estava passando um momento delicado e Deus ali tira toda a autoridade espiritual de Josué. E também, Josué, ele era um representante de Israel. Ele não podia existir a Satanás, mas como Deus tinha um propósito sobre Israel, Deus entrou. Josué não podia, mas o próprio Deus, ele podia, irmãos. Então, a palavra do Senhor diz: suas vestes estavam sujas. Na verdade, suas vestes sujas era um símbolo do pecado. Por isso, o próprio Deus entrou e interviu nessa situação. E como Deus interviu nessa situação? Deus resistiu a Satanás e o repreendeu, pois o próprio Deus havia escolhido Josué para ser líder religioso, representante de Israel, para que o propósito do Senhor fosse cumprido. Israel era conhecido como um tição tirado do fogo. O fogo representa o sofrimento dos judeus no exílio babilônico. O povo também recebeu uma mensagem de Deus. E agora nós vamos para a parte C, quando também o povo recebeu uma mensagem da parte de Deus. Nós estamos terminando aqui o primeiro subtópico. Eu dei aqui só uma pincelada na parte A, na parte B, sobre Zorobabel, Josué, e agora nós vamos aqui para a parte C, quando o povo também recebe uma mensagem da parte de Deus. O profeta Ageu é escolhido por Deus, foi diante do povo para mostrar o grande prejuízo que eles estavam sofrendo por conta da sua omissão, por deixar a casa do Senhor em segundo plano. Ageu alertou ao povo sobre os prejuízos que sofrera o homem por buscar riquezas materiais. Quando Ageu é escolhido pelo próprio Deus para falar com o povo de Israel, eles deixaram de lado a construção do templo e começaram a viver as suas vidas, começaram a pensar nos bens materiais, começaram a estocar as coisas, começaram a estocar madeiras, começaram a construir as suas vidas, e o momento das suas vidas colocaram em segundo plano o templo do Senhor. Então, Ageu agora, irmãos, começa a chamar a atenção daquele povo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ler com os irmãos o segundo subtópico da lição, o resultado da mensagem dos profetas. O poder de Deus se manifestou através da mensagem que Deus havia colocado sobre a vida de Ageu e sobre a vida de Zacarias. Ageu, juntamente com Zorobabel, o líder político, Josué, o sumo sacerdote, o líder espiritual, e o povo se uniram para
a reconstrução do templo. Então, quando Ageu, ele traz uma palavra para aquele povo, lá em Ageu capítulo 1, ele vai trazer uma palavra para que aquele povo voltasse a ter desejo no coração pela obra do Senhor. Então Deus começa a levantar, levanta Zorobabel, levanta Josué, levanta o povo para se unir e juntamente Ageu está junto com o povo para começar a reconstrução do templo. Era o segundo templo que havia sido derribado. E agora o Senhor levanta esse profeta para encorajar este povo a voltar ao seu primeiro amor. E muitas das vezes, quando nós estamos passando momentos e situações difíceis, a gente começa a querer deixar as coisas do Senhor de lado. E nesta manhã, eu quero dizer para você, não deixe as coisas do Senhor de lado, porque o Senhor tem prazer em nos abençoar. Às vezes, uma palavra de incentivo faz toda a diferença. E Ageu, ele foi levantado como um profeta que incentivou, um profeta que encorajou aquele povo a retomar a construção do templo do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós temos aqui uma atitude de fé, de perseverança e de coragem. Para vencer na vida, nós temos que ter uma atitude. E qual é essa atitude que você talvez precisa nesta manhã? Uma atitude de fé, uma perseverança, você precisa perseverar e você precisa ter coragem para avançar. E com toda certeza, Deus lhe dará vitória. No meio dessa trajetória, sempre o inimigo, ele vai se levantar para ser o opositor da obra de Deus. E quem eram esses inimigos que tentaram se levantar para serem opositores da obra de Deus? Os samaritanos. Os samaritanos vieram até eles e perguntando a eles: por que vocês estão reconstruindo o templo? O povo judeu respondeu a eles: porque Ciro nos deu ordem para reconstruir. O próprio Deus levantou Ciro para ser uma ferramenta para ajudar este povo. O rei Dário, o homem mais poderoso da época, que, louvado seja o nome do Senhor, reinava sobre o Império Persa, este também deu ordem para os escrivões verificar se Ciro havia dado esta ordem para reconstruir o templo. Feito a verificação nos registros dos editos dos reis do Pérsia, foi encontrada a ordem dada por Ciro. Assim, o rei Dario confirmou a permissão para a reconstrução do templo. Louvado seja o nome do Senhor. No terceiro subtópico, diz assim: o impulso espiritual dado pelos profetas continuou dominando os construtores até a conclusão da construção. O profeta Ageu e o profeta Zacarias, eles continuaram firmes, incentivando para que o povo, juntamente unidos, eles pudessem terminar essa grande obra. Se você for ver lá em Esdras, capítulo 6, no versículo 15, a Bíblia diz que
eles concluíram a obra que o Senhor havia confiado sobre suas mãos. E aí, nesse verso, diz assim: e acabou-se esta casa no dia 3º do mês de Adar, que era o 6º ano do reinado do rei Dario. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos agora, irmãos, para o segundo tópico da lição. Eu estou dando assim uma pincelada, é muita coisa. Se a gente for falar, fica assim até muito extenso. Então eu estou resumindo as partes mais importantes para que os irmãos possam compreender essa grande obra que o Senhor fez na vida daquele povo, na vida ministerial. Levantou um profeta, esse profeta aceitou o desafio e o nome do Senhor foi glorificado. Amém? Nós vamos para o segundo tópico, e o segundo tópico diz assim: o ministério profético, uma prova da manifestação de Deus. No primeiro subtópico, manifestações sobrenaturais no Antigo Testamento. Há muitos exemplos no Antigo Testamento de manifestações extraordinárias que Deus fez no meio do seu povo. Nós escolhemos aqui, também está na lição, 2 homens extraordinários que Deus escolheu. O primeiro deles, no Antigo Testamento, Moisés, o grande líder que Deus levantou para libertar o seu povo da escravidão do Egito. Deus levantou Moisés como um profeta, como um juiz, como um legislador, e Deus levantou Moisés como um libertador. O próprio Deus escolheu Moisés para que ele fosse enviado diante de Faraó. Então, nós estamos aqui falando sobre as manifestações sobrenaturais no Antigo Testamento. E quantas manifestações sobrenaturais Deus usou a vida de Moisés para trazer no meio daquele povo maravilhas, para que o povo cresce que Deus era Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Outro homem também do Antigo Testamento foi Elias, o profeta de Deus. Elias foi revestido de autoridade sobrenatural para, louvado seja o nome do Senhor, ajudar o povo de Israel, que havia sido levado à idolatria a Baal. Toda a queda de Israel em tempos do profeta Elias, quando o povo ali se perdeu na idolatria para adorar deuses estranhos, para adorar a Baal, o próprio Deus levantou este profeta para mostrar para Israel que Deus era Deus e que Baal era um Deus que não falava, não ouvia. Baal era um Deus que não tinha poder, porque eles diziam que Baal era o Deus da fertilidade, o Deus da prosperidade, mas o nosso Deus, o Deus de Israel, é o nosso Deus da prosperidade. Então, aqui, nesse primeiro subtópico, na lição A e B, na lição de número 5, nós vamos deixar aqui esses 2 grandes homens que fizeram a obra de uma maneira extraordinária. Aqui no segundo subtópico, também fala das manifestações sobrenaturais no Novo Testamento. Quando o Espírito de Deus foi derramado em sua plenitude,
os dons espirituais começaram a entrar em ação. Não podemos deixar de falar do apóstolo Paulo. Enriquecido por Deus com muitos dons. Olha que coisa interessante, irmãos. Paulo foi enriquecido por Deus com muitos dons. Paulo escreve para o seu filho na fé, Timóteo, dizendo para ele: Timóteo, não despreze o dom que há em ti. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 14. Paulo, ele enfatiza para que Timóteo, seu filho na fé, não desprezasse as obras, as maravilhas do Senhor, os dons que Deus liberava para o seu povo. Paulo também, ele recomenda que nós, como servos do Senhor, devemos procurar com zelo os melhores dons. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 31, vai dizer assim: os dons espirituais, o principal dom, o dom de profetizar. Busque diante do Senhor os melhores dons. E Paulo deixa recomendado para que nós venhamos buscar o dom de profetizar. Sabemos também que o dom é Deus quem dá. Deus nos dá dom, não é? Deus me deu o dom de pregar a palavra do Senhor. Por misericórdia, a gente vai aprendendo a cada dia com os irmãos e Deus vai dando graça, mas eu não tenho o dom do louvor. Eu adoro a Deus, mas eu não sei louvar, eu não sou uma levita. Então, o apóstolo Paulo, ele recomenda que nós venhamos orar e buscar os melhores dons. E Deus vai distribuir o dom que ele acha necessário para cada um de nós. No caso da irmã Keila, Deus escolhe para pregar a palavra do Senhor. Na verdade, eu sempre costumo dizer que eu sou mais itinerante, pregando a palavra do Senhor. E a escola bíblica dominical, na verdade, para o meu ministério, sempre foi um desafio. Eu já dei aula para as irmãs do ciclo da oração, já dei aula para os jovens, e às vezes a gente se segura, irmãos, porque se a gente não vigiar, daqui a pouco a gente está pregando. Então, a gente vai aprendendo com o Senhor. E uma coisa que eu aprendi também, isso eu trago para a minha vida: tudo que for lançado, faça com zelo. Se Deus colocou para que você possa pregar, visitar, louvar, ensinar, faça com zelo. Não despreze as oportunidades que o Senhor nos concede. Porque para nós, no meio da caminhada, é um grande ensinamento para as nossas vidas. Amém? Louvado seja Deus. E agora nós chegamos no terceiro tópico da lição, quase já para o encerramento dessa lição, que diz: o ministério do profeta à luz da Bíblia. Primeiro subtópico: o profeta na dispensação do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o profeta era uma espécie de mediador entre Deus e o povo. O profeta buscava ao Senhor, esperava o Senhor falar, responder, e o profeta trazia ao povo. Então, no Antigo Testamento, o sacerdote ia diante do santuário do Altíssimo, orava ao Senhor. Lembra de Zacarias? Quando ele foi escolhido por sua ordem sacerdotal, e ele foi diante do Senhor no santuário orar ao Senhor, e quando ele estava orando, o Senhor falou para o anjo Gabriel: desça à direita do altar e fale com Zacarias. Então, Zacarias, ele foi
para falar com Deus, esperando a resposta de Deus como sacerdote, e quando Deus falava com o sacerdote ia diante do povo como um profeta, para entregar a mensagem do Senhor. Então não é diferente. Quando aqui fala no Antigo Testamento, o profeta era uma espécie de mediador entre Deus e o povo, porque o profeta orava, Deus falava, e quando Deus falava, o profeta passava a mensagem de Deus para o povo de Israel. No segundo subtópico, o profeta na dispensação do Novo Testamento. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos encaminhando aqui para o final desta lição. E eu quero ler aqui o ministério, louvado seja o nome do Senhor, o profeta na dispensação do Antigo Testamento. E agora nós vamos ler o profeta na dispensação do Novo Testamento. Entre os dons espirituais está o dom de profetizar. Lembra quando o apóstolo Paulo nos ensina a procurar os melhores dons, e o dom de profetizar está entre eles? Estaria entre as consequências do derramamento do Espírito Santo que aconteceria no último dia. Atos capítulo 2, versículo 17, a descida do Espírito Santo do Pentecoste. Ter alguém o dom de profecia não significa que seja profeta. O termo profeta significa quem tem o ministério de profeta. Esse ministério de profeta é o ministério da palavra, para o qual o ministro recebeu de Deus uma preparação especial do espírito profético. Aí depois, se você for pegar lá a sua Bíblia, você pode ler lá Atos, capítulo 21, versículo 8 e 9, que Filipe tinha 4 filhas que profetizavam, e que depois de alguns dias veio à sua casa um profeta, louvado seja o nome do Senhor, e o profeta por nome Ágapo, Atos 21, 10. Então, existe, porém, uma diferença importante entre o ministério do profeta no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo, os profetas eram consultados pelo povo e transmitiam a resposta de Deus. Mas a Bíblia diz, a lei e os profetas duraram até João. E desde então é anunciado o reino de Deus. No pacto da nova aliança, temos Jesus como o único mediador. Hoje você pode ter livre acesso para orar diante do Senhor. Antes, um sacerdote, um profeta orava ao Senhor, mas hoje não. O véu foi rasgado. E hoje você tem livre acesso para orar e falar com o seu Deus. E tenha toda certeza que todas as vezes que você orar e você falar com Deus, Deus vai te responder. Deus responde no nosso coração, Deus responde com sinais, Deus responde muitas das vezes até mesmo na palavra, quando você abre a palavra de Deus e pede uma confirmação, Deus responde. Então, que você possa orar e pedir ao Senhor. Ministério de profeta é um ministério muitas das vezes árduo, não é fácil, mas quando Deus escolhe, Ele garante a vitória, Ele dá coragem ao seu profeta para prosseguir nesse ministério, e em tudo, irmãos, em tudo, tenha certeza disso, o nome do Senhor é glorificado. Amém? Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede nesta manhã de domingo, que você possa ter um domingo abençoado na presença do Senhor, que você possa estar junto com a sua família neste momento do almoço, você que não escutou pela manhã, depois vai escutar aí à tarde ou ao fim da noite. Hoje será a nossa Santa Ceia, que você tenha uma ceia abençoada, que Deus possa falar com você de uma maneira muito especial. E eu quero terminar essa lição lendo as perguntas e respostas, para que os irmãos depois
na lição, possa aprender um pouquinho mais, não é? E diz assim, ó, a respeito de Zorobabel, começa a construção do templo. Responda. Por quanto tempo esteve paralisada a construção do templo? Lembra quando eu li lá na introdução da lição? Lá na introdução da lição nós tivemos a resposta. Foram 15 anos que o templo ficou parado. 15 anos o povo vivendo, trabalhando e se esqueceram de reconstruir o templo do Senhor. Que profetas o Senhor levantou para animar os judeus na reconstrução do templo? Isso também nós lemos no começo da lição, no tópico 1, que foi Ageu e Zacarias. Lembra? Diz assim, como atuava o profeta do Antigo Testamento? Nós estávamos falando quase agora desse último tópico. No Antigo Testamento, o profeta, além de transmitir a mensagem de Deus para o povo, era consultado pelo povo acerca de assuntos espirituais, até mesmo acerca de assuntos materiais. Então, o povo ia diante do profeta, pedia confirmação para que o profeta fosse diante do Senhor e o Senhor traria a confirmação para o povo. Como atuava o profeta do Novo Testamento? Exercia o ministério da palavra, para o qual o ministro recebeu de Deus uma preparação especial do espírito profético. Então, a primeira coisa, exercia o ministério da palavra. É importante nós estudarmos a palavra do Senhor, para que nós possamos aprender mais e mais da parte de Deus. Porque hoje não necessitamos mais consultar os profetas. Acabamos de falar quase agorinha mesmo, não foi? Porque possuímos a palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e conduta. Louvado seja Deus. Então, hoje você tem a liberdade de falar com o Pai, porque a palavra de Deus é o livro de regra, fé e conduta do cristão para todos os tempos, em o nome do Senhor Jesus. Deus vos abençoe, que o Senhor vos guarde, dê um dia maravilhoso, até a próxima aula, em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau.